Olá amigos iniciantes da rodagem, Barra Limpa, sejam bem-vindos, eu sou o Lemes, o veterano da estrada. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê seu like, toda semana lançamos vídeos novos. Vamos comigo para a história de hoje. Pessoal, eu trabalhava com carreta, uma empresa de Belo Horizonte, e estava indo de Belo Horizonte para São José do Rio Preto, São Paulo. A gente passava ali por Faria Lemos, pegava 0,50 e ia até Itaú de Minas, entrava para Franca, depois saía em Barretos até São José do Rio Preto. E eu estava trafegando na 0,50, que ainda não era pedagiada nessa época, quando perto de Piuí eu apanhei um caminhão Mercedes na minha frente e eu estava percebendo, ele estava trafegando na minha frente e eu percebi que o conjunto de roda dele, do truque, do lado direito, balançava demais. E eu tentei avisar o motorista, piscando o farol, tentei dar um sinal de mão para ele encostar, coisa parecida assim, mas eu acho que ele não percebeu. E deve ter imaginado que eu estava de zoação com ele ou pedindo caminho, porque ele encostava, ele dava seta para eu passar e encostava nas retas, eu não passava. Ele deve ter pensado, esse cara tá doido, esse cara tá de onda comigo, e acelerou. Nisso que ele acelerou, eu resolvi tomar um pouco de distância. Aquele jogo de conjunto de roda ali estava balançando anormal, não estava bem. Eu percebi que não estava legal. Então eu resolvi tomar uma certa distância. Quando chegou mais para frente, uns 20 quilômetros mais ou menos para frente, eu vi lá do outro lado, que era uma reta, tinha uma curva assim, mas era um descampado e tinha uma curva para a direita. Lá na frente vinha um carrinho branco. E ele se aproximando dessa curva, e eu mais longe, bem mais distante dele, eu percebi que ele caiu num buraco. Quando ele caiu nesse buraco, pessoal, aquele conjunto de roda que balançava muito, se soltou. Quando ele se soltou, ele saiu numa velocidade tremenda. Quando ele saiu girando, do lado direito, na beira da pista, tinha um barranco de 1 metro e pouco, mais ou menos, de altura. Ele subiu nesse barranco e voltou. Quando ele foi abaixar para cair para o chão, a ponta dele pegou na ponta da carroceria e virou. Nisso que ele virou, ele foi de chapa para pegar no chão. Só que nesse momento, pessoal, aquele carrinho branco que eu vi lá do outro lado, estava passando, cruzando com o caminhão naquele exato momento. E quando o conjunto de pneu virou, ele entrou no para-brisa desse carro. Eu vendo aquilo, eu já estava mais distante, eu diminuí a velocidade, eu segurei mais ainda, porque o motorista daquele carrinho branco, na hora do impacto, ele perdeu o controle da direção. Como ele perdeu o controle da direção, ele saiu para a direita dele, voltou para a contramão na minha direção, e quando voltou para a pista contrária que ele estava, ele capotou. Ele deu uns 2 tombos e veio parar uns 15, 20 metros mais ou menos na minha frente. E como eu já tinha percebido tudo, eu já sinalizei, liguei o alerta, encostei o máximo que eu pude ali, puxei o freio de estacionamento, a manete do freio de estacionamento, desci do caminhão. O rapaz do caminhão que estava na frente, que esse conjunto se soltou, já estava vindo com outros 2 ajudantes dele. E eu pedi para eles, para o ajudante, quebra os galhos e sinaliza a estrada, que eu vou ver o que aconteceu com o pessoal aqui. Só que quando eu me aproximei do carro, eu escutei alguém gemendo e pedindo socorro. Tinha 2 rapazes atrás. Era um deles que estava pedindo socorro. Eu pedi o motorista do caminhão para me ajudar a tirar ele dali. E falei com ele, calma meu amigo, a gente vai te tirar daí. Que ele estava tentando, ele estava desesperado, ele estava tentando sair, mas ele não conseguia. E estava machucado, ele estava sangrando, ele sangrava a testa, ele tinha uns cortes no braço. Aí o que eu fiz? A gente tentou abrir a porta, que estava amassada, e conseguimos, com um bocado de esforço, nós conseguimos abrir aquela porta, quebrando, que pôde na base da força, e ajudando ele a sair do carro.
Quando nós ajudamos, eu falei com ele assim, não se mexe muito, você pode ter tido uma fratura interna ou coisa parecida. E pedi o rapaz para ligar para um socorro. Falei que ele liga para a polícia rodoviária, para a polícia militar, corpo de bombeiro, o que você puder ir. Aí ele tentou ligar para a polícia rodoviária e não conseguiu. Aí ele conseguiu falar no 190, ele conseguiu falar com a polícia. A polícia deve ter entrado em contato com o corpo de bombeiro, que veio junto com eles depois. Mas enquanto ele fazia esse trâmite todo, eu cheguei próximo, né? Eu entrei naquela parte de trás do carro que estava aberto, que nós tiramos esse rapaz, um dos rapazes, e verifiquei se o rapaz estava respirando, que ele estava morto, ele estava desmaiado. Aí eu cheguei próximo, bem próximo do nariz dele assim, e eu vi que ele estava respirando pelo nariz e pela boca, ele estava um pouco com a boca aberta. Aí eu falei com o rapaz, olha, ele está desmaiado, mas eu não vou encostar nele não, porque eu não sei se ele teve alguma fratura interna ou coisa parecida assim. Eu vou esperar o socorro chegar. E os dois da frente, era um garoto de aparência de uns 13, 14 anos mais ou menos, e um senhor de mais idade. Nisso, o tempo que eu estou observando ali, chega uma patrulhinha da polícia militar e do corpo de bombeiros também. Chega uma viatura do corpo de bombeiros junto com a ambulância logo do SAMU, que logo veio atrás, e prestaram socorro ali. Dia depois que eu voltei de São José do Rio Preto, eu fiquei sabendo num posto próximo a Passos, que aquele garoto era o neto e o senhor de mais idade que estava no volante era o avô. Com o impacto dos pneus, eles tiveram morte instantânea. Infelizmente, naquele acidente, teve essas duas vidas ceifadas. Esse rapaz que estava desmaiado, ele quebrou um braço e teve vários cortes. O outro teve alguns cortes, mas não chegou a quebrar nada. E esse senhor, pessoal, de um gol branco, né, ele estava num golzinho branco, ele estava na hora errada, no lugar errado. Mas como eu digo, né, eu acredito muito em destino. Era o destino dele, infelizmente chegou a hora dele. Como pode explicar uma coisa dessa, né? Com pouco movimento e exatamente ali naquela meia curva ia acontecer daquele conjunto de pneus se soltar e acontecer uma barbaridade dessa, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like. Não se esqueça de ativar o sininho para o YouTube te avisar de outros vídeos lançados aqui no canal. E compartilhe com seus amigos e parentes. Com certeza meus vídeos irão ajudar a esclarecer muitas dúvidas e evitar possíveis acidentes. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.